Vamos fazer a nossa prece. Peraí, agora começou. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade de podermos nos reunir novamente, como sempre temos feito, nesse período de recolhimento. Pedimos aquele amparo, aquela orientação, aquela inspiração, que são fundamentais para o nosso trabalho, nossa aprendizagem, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, em termos de captação, em termos de irradiação, interiorização, que é o mais importante, para que nós possamos colaborar para que o mundo seja melhor a partir da nossa expressão na sociedade, da nossa vivência, do nosso encaminhamento. Pedimos o auxílio, a orientação, a inspiração dos amigos espirituais, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Então, nós vamos dar prosseguimento. Eu vou projetar o texto. E deixa eu ver se está no ponto aqui, página 11. Todos estão vendo aí? Ainda não. Ainda não foi, não. Agora foi? Agora veio. Então é isso aí. Vamos dar continuidade. Me dê só um minutinho para eu achar aqui o texto. Muito bem. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos lá. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar aqui o versículo 7. 7 do capítulo 2, evidentemente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós estamos vendo aí a expressão sintética da evolução, do desenvolvimento gradual das condições de vida na Terra,
da vida biológica que culminaria com formação do corpo humano, cujo início está lá no pó da Terra, ou seja, no mineral. E nós sabemos que há uma escala de evolução, questão 540 do Livro dos Espíritos, que vai do átomo ao anjo. E começou pelo átomo. Começou pelo átomo. Então, a evolução, o princípio inteligente, simples e ignorante, inicia a sua trajetória no mundo material a partir do átomo. Em tese, ele vai ali percorrendo aquela escala química que nós já conhecemos, da tabela periódica, até que o princípio inteligente tenha condições de fazer a transição do mineral para o reino vegetal, e André Luiz define como sendo o vírus. O livro Evolução em Dois Mundos. Os vírus e as bactérias. Os vírus, então, representam a transição do princípio inteligente que estagia no átomo para o reino vegetal. Essa transição é um processo de milhões de anos, talvez bilhão de anos. A evolução é longa, a evolução é demorada. Quando então ele se prepara prontamente, está pronto, digamos assim, nessa transição, então ele começa a sua experiência nas bactérias. E das bactérias para as algas verdes unicelulares, depois para as algas verdes pluricelulares, e assim a vida biológica vai se encaminhando. Nós já estudamos isso aí anteriormente, não vamos falar desse assunto não, porque nós agora estamos aqui na fase nominal, biológica. Nós estudamos no 1.26. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui nós temos, então, do 2.7, a trajetória. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós ousamos aqui dizer que uma ordem, do nosso ponto de vista, seria assim: o 2.7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Pensamento contínuo. Aí entra o 1.26. E façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Certo? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. De acordo? Para que para nós encontrarmos aqui no 2.5, já estudamos, o homem para lavrar a terra. Então, são processos, 3 fases distintas. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Não, né? Tudo bem. Muito bem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, a terra aí como sendo mineral, plano básico. E nós trazemos no nosso organismo,
a síntese dos três N's, certo? Os átomos, que são os minerais. Nós também temos estruturas vegetativas, falando aí dos vegetais. As estruturas, as próprias células que são, na definição do André Luiz, usando até o próprio termo que ele utiliza, animálculos infinitesimais, porque cada célula tem um princípio inteligente. Certo, meus amigos? Cada célula do nosso organismo físico, segundo aprendemos com André Luiz, tem um princípio inteligente, assim como cada átomo, evidentemente. Então, o nosso corpo... nós somos uma comunidade, né? Uma comunidade. Na verdade, o nosso corpo físico é um pequeno universo. Pequeno universo. Então, esse pó da Terra, no plano mais abrangente, plano cósmico, podemos associá-lo com o fluido cósmico universal, que é a base de toda a estruturação material do universo. Pó fundamental, fluido cósmico. Porque nós sabemos, por exemplo, que a própria matéria espiritual é composta pelos mesmos átomos que nós conhecemos em outra vibração, outra escala vibratória, e outros átomos nós não conhecemos, aquém do hidrogênio e além do urânio. André Luiz nos trata disso para nós no Evolução em Dois Mundos. Só por seus narizes o fôlego da vida. Então, o fôlego da vida, aí nós podemos trabalhar esse fôlego da vida diversas gradações. Por exemplo, pensamento contínuo, fôlego da vida. Quando nós adquirimos o pensamento contínuo, nós vamos começar, então, o processo de desenvolvimento intelecto-moral. Então, nós vamos, por exemplo, na fase que nós nos encontramos, de evolução, o fôlego da vida que nós recebemos, por exemplo, para a implementação de novos valores, são os diversos cursos que fazemos. Nós estamos lá no mundo espiritual, estagiando nas colônias, aí nós vamos fazer um curso de paciência, um curso de resignação, e vai por aí afora. Fôlego da vida. Fôlego para a implementação de uma nova dinâmica existencial. Certo, amigos? Então, o fôlego da vida. Na verdade, é o seguinte, nós recebemos de fora para dentro as sugestões, as induções, as propostas. Nós vamos adotar, sim ou não, segundo o livre-arbítrio. E esses cursos, essas induções, nos são dirigidas por aqueles que nos amam, nossos mentores, para que nós aceleremos a nossa marcha evolutiva. Mas se nós não quisermos, nós podemos permanecer sob o valor, sob o sabor dos impactos. Só que a evolução vai ser mais dolorosa, vai ser mais lenta. E nós vamos perdendo adiando a felicidade verdadeira sempre para mais além, mais adiante. Certo? Soprou os seus narizes o fôlego da vida. Um livro é um fôlego. E assim por diante. Tá? Então, esse fôlego aqui, evidentemente, não é mais não se trata mais da vida, fôlego para a vida biológica, essa já está implantada. O homem agora recebe, cuja razão se abre, e, usando do seu livre-arbítrio, recebe o fôlego da vida moral elevada. Fôlego para a instauração da vida moral
elevada. E o homem foi feito alma vivente. Então, o termo alma vivente define reencarnação. Diga lá, Luiz. Então, quando, dentro desse pensamento está falando, quando Jesus fala que eu vim para que tenhais vida em abundância, seria também um novo fôlego para nós? Sim, tanto que isso no estudo do Honório lá, o Honório ele fez essa referência. Ó. Nesse último tópico aí, você vai notar na página, subindo aí, ó. E Jesus veio para que tenhamos vida e a vida em abundância. Está vendo aqui? O Honório fez essa conexão de uma vida agora, não mais no sentido instintivo de viver, Sim. mas a geração de vida. Porque a vida abundante é o processo da vivificação de dentro para fora. Interessante. Vida abundante, vivificação. Então, Paulo vai falar no homem, na alma vivente e na alma vivificante. A alma vivente é o que apenas vive. O elemento usufrui do ar, da água, do alimento, come, bebe, dorme, sai de casa, trabalha, vai no automatismo, vai no automático. Volta, vai nessa toada no automático da existência. Está vivendo, é o vivente. Ele consome os recursos. Agora, o vivificante é aquele que vai promover a vida em abundância. A vida em abundância é a vida que se inicia quando começamos a amar o próximo. E vamos aí nos libertando. Vamos aí nos libertando dos instintos, das complicações da vida de retaguarda, que nós vamos mantendo no plano automático, tá? Beleza. Certo? Então, a alma vivente é o homem encarnado pronto para o seu desenvolvimento intelecto e moral. Pronto para realizar a obra, o trabalho da conquista da imagem e da semelhança, lançada lá no 1:26. Certo? Então, no 1:26 fala do projeto. O 26 fala do lançamento do projeto. E façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Então, é um período, é um ciclo que vai ser feito com as sugestões que nos são dadas, mas o trabalho vai ser nosso interior. Certo? Uhum. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, que a nossa produção de alimento de cunho elevado. Produção de um alimento de cunho superior. Lembrando que com Jesus aprendemos que nós alimentamos, o amor é o alimento. Nós nos alimentamos do que irradiamos e não ao contrário. Tá? Alimentamos do que irradiamos e não o contrário. Porque o que nós irradiamos é a nossa rotina, o automatismo, é o hábito, é o instinto, que se torna a nossa alimentação. Ou a prisão
e ou a libertação. A Emmanuel fala disso lá no Pensamento em Vida. Ficou claro esse versículo, 2,7? Fica claro assim, 100% nunca fica. O assunto realmente é complexo. Nós aqui estamos tentando entender um assunto complexo, certo? 2,8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aqui, nós já vamos vendo, aqui, nesse momento aqui, meus amigos, plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Éden, o jardim do Éden, da banda do Oriente, já é um homem capacitado, dotado dos recursos para desenvolver esse jardim, tá? Então, aqui nós estamos no âmbito da Terra. E a Terra? O jardim no Éden. O Éden, que nós vamos entender ser o mundo superior ao nosso, já vinculado magneticamente ao nosso. É como se fosse aqui uma enxertia, não é? Ó, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, já definiu aqui uma enxertia magnética ou psíquica, o entrelaçamento. Se a gente for aqui viajar um pouco na física, eu não gosto muito de fazer isso não, porque as pessoas confundem. Vamos dizer que seja um entrelaçamento quântico, aquele entrelaçamento, emaranhamento quântico que os físicos aí já estudam entre duas partículas. Vamos dizer que houve aqui um emaranhamento, um entrelaçamento da Terra com um mundo de onde viriam para cá um grande fluxo de espíritos para fomentar o progresso, acelerar o progresso. Acelerar, certo? Para tirar o homem formado aqui do primitivismo. Certo? Esse é o propósito. Então, esse homem aqui, formado do pó da terra, de baixo para cima, foi sendo preparado e colocado no jardim para receber a enxertia. Nós estamos aqui trabalhando com as árvores do jardim. Então, daí vem a ideia da enxertia. Então, nós aprendemos que as árvores são símbolos das pessoas, não aprendemos? Com Jesus. Quando Jesus fala de figueira, de videira e oliveira, não está falando de pomar com árvores frutíferas, não. Está falando de pessoas. Assim também quando falamos de árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore agradável à vista, são as pessoas. Então plantou o Senhor no jardim do Éden. Essa definição aí, esse entrelaçamento psíquico com o Éden. Porque um mundo como o nosso, que já com grandes avanços tecnológicos e morais, embora com as complicações ainda da expiação e prova, mas nos seus planos mais sofisticados, já é um Éden. Ou não é? Quando nós olhamos de países como a Dinamarca, Noruega, Suíça, os países europeus ali de um modo geral, comparados com a qualidade de vida comparada com a nossa, a qualidade de vida
que nós chamaríamos de um paraíso. Concordam? Que é o melhor que temos aqui na Terra hoje, certo? Ou não é? Então é o Éden. É a nossa aspiração. Saneamento básico, ruas pavimentadas, meio de transporte digno, condições sociais de vida digna, salário digno. Não é essa a aspiração, e não é isso que nós aprendemos que vai acontecer com a Terra em escala global, conforme Allan Kardec. Aliás, Allan Kardec previa que o mundo já estaria assim no final do século XX. Ele previa. Estaria assim. Se ele foi muito otimista, ou se nós retardamos esse progresso, nós vamos saber depois no mundo espiritual. Mas era o ideal de Kardec. E é o que está no cerne, no coração da doutrina espírita, é o progresso social, o melhoramento social. André Luiz fala disso também. Os espíritos são unânimes. Então, isso a partir do momento em que nós estudamos na questão 806, que a desigualdade social é obra do homem e não de Deus, então torna-se evidente que o nosso trabalho aqui na Terra é acabar com a desigualdade social, ou não é? Os espíritos estão nos dando o diagnóstico, sutilmente indicando para nós o trabalho a ser feito. Nós não somos uma sociedade com castas estanques em que todo mundo está nessa casta, essa escala, nesse extrato social, porque tem que sofrer, tem que pagar, está na expiação, é karma. Não, isso não existe em espiritismo. Não existe. Se alguém pensa assim, mude o conceito. Nós estamos aqui para realizar esse tipo de trabalho aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 770A. 770A, os Espíritos respondem para Kardec que a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Então, a nossa expiação na Terra é fazer a maior soma de bem do que de mal. A melhor expiação possível. Certo, meus amigos? Esse é o objetivo. Então, nós precisamos derrubar esse templo, essa ideia falsa. Vai ter que voltar para pagar. Isso não existe. Nós voltamos para fazer diferente. Se não amamos, vamos amar. Se nós exemplificamos de forma equivocada, vamos exemplificar de forma melhor. Isso aqui é o pagamento. De acordo, amigos? Então, o homem, o vivificador, é o que vai promover o melhoramento intelecto, moral dos seus irmãos da humanidade. Vivificador. Gerando a vida plena. E plantou o Senhor Deus no jardim, na banda do Éden, o jardim. Então, no plano interior, o jardim é o nosso coração. Nós temos o jardim no plano exterior e o jardim no plano interior. O jardim exterior reflete o jardim interior. É sempre assim. Então, o elemento que desencarna, ele não vai para o umbral. Ele já está no umbral, mesmo encarnado. E não quer dizer que ele está definitivamente condenado ao umbral. Não, ele pode, estando no umbral, no plano físico, arrepender-se, despertar e sair do umbral.
quer sair, quer começar a combater a imperfeição, desenvolvendo as virtudes. Então, ele vai saindo do umbral, entrando no paraíso, no jardim. Quando ele desencarnar, ele vai dar continuidade. Então, não existe um... Os espíritos não definiram aqui, aqui nós vamos, aqui esse espaço aqui do mundo espiritual vai ser um umbral. Esse espaço aqui vai ser colônia. Não, não é isso. O conjunto dos espíritos que ocupam o espaço é que define a qualidade daquele espaço. Não é o contrário. O espaço é neutro. O espaço é moldável. O espaço é plástico. Ele vai receber a configuração dos elementos que estão ali habitando. De acordo? Então, se nós temos medo de ir para um umbral, vamos começar a fazer o bem dele agora. Amar o próximo, desenvolver virtudes. Aí nós escapamos do umbral, porque ele não vai entrar. Ele não vai entrar na nossa intimidade, certo? Então, grosso modo falando, nós somos o umbral ou o mundo superior no mundo espiritual, gente. Cada um de nós é uma parcela ou do umbral ou das zonas intermediárias das zonas superiores. De acordo? Então, por exemplo, o Éden, então, é a aspiração. O jardim é o trabalho. Eu vou transformar o jardim no Éden. Mas o jardim já tem todos os recursos básicos que a misericórdia divina oferece para que nós tenhamos aquela vida digna no nosso plano, no nosso nível de evolução. Então, nós estamos vendo a Terra aí passando por grandes dificuldades ambientais. Quem é que provoca? Pergunto a vocês. Quem é que provoca? Quem é que provoca o desmatamento? O egoísmo humano. O egoísmo de cada um de nós somado promove o desmatamento. A ganância. O acúmulo desmedido de bens materiais promove o desmatamento, promove o esgotamento dos recursos minerais. Nós, meus amigos, não somos nós que elaboramos o capitalismo, o socialismo, o neoliberalismo, todas as doutrinas. Quem que elaborou? Nós. Então, todas as dificuldades do mundo são geradas por nós. Assim como os políticos nos refletem, e eles nos refletem e nós os refletimos. É um fluxo e refluxo. Se nós os melhorarmos, evidentemente que teremos políticos melhores, porque nos melhorando, vamos transmitir o exemplo, vai havendo uma multiplicação, vai havendo a renovação da sociedade pela reencarnação, pela desencarnação, os bons espíritos vão chegando, os complexos vão saindo e o mundo vai melhorando. Que Kardec define, para que sejamos felizes na Terra, é preciso que ela seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então é pouca coisa. Para que a Terra seja um mundo melhor, um Éden, basta que sejamos bons espíritos. Não precisamos ser espíritos superiores para transformar a Terra num bom mundo. Um mundo feliz. Basta sermos bons espíritos. Repetimos isso de vez em quando. E o homem foi feito alma vivente, já passamos disso.
O Jardim do Éden é da Banda do Oriente. A Banda do Oriente é o plano orientador. Tá? Plano orientador, porque já possuíamos conquistas intelectuais. E pôs ali o homem que tinha formado. Então, esse homem, pronto, capacitado, pensamento contínuo, já com as condições de identificar o bem e o mal, certo? Então, ali o homem, esse homem que tinha formado, foi posto no jardim, é o homem que vinha evoluindo na Terra, o espírito que vinha evoluindo na Terra, que vai receber a enxertia, uma enxertia mais significativa, de um mundo mais avançado. Porque nós precisamos entender que já tinha havido outras enxertias, tá? Cada fase traz um grupamento. Mas não vamos entrar nesses detalhes aí desses aspectos aí, não. Parece que a enxertia mais significativa, mais importante, foi essa que está definida aí no livro de Gênesis, no versículo 10, e que Emmanuel detalha como sendo, tendo vindo de um dos mundos da constelação do Cocheiro, um dos mundos da família de mundos da estrela Capela, que na verdade já dissemos aqui anteriormente, não é uma estrela, são duas. São duas estrelas principais orbitadas por duas menores. São 4 estrelas ao todo. Então a estrela Capela, na verdade, representa um conjunto de 4. Então um dos mundos que orbitava aí esse conjunto, um dos mundos bafejados pelas luzes dessas 4 estrelas, enviou para a Terra um grupamento de espíritos para que dá continuidade ao processo de desenvolvimento moral que não queriam realizar no seu mundo, já adentrando a regeneração. Então, eles foram retirados. Eu convido os amigos para estudarem a Gênesis capítulo 11. Kardec trata da raça adâmica. Da Gênesis capítulo 11. A Gênesis quarta edição, que é a que nós aconselhamos, que é aquela que é sabidamente de Allan Kardec, com registros em cartório e tudo mais. Certo? Então, esse homem que ali tinha formado e que ele emitia um vapor, certo? Suas vibrações, seus anseios, era um vapor. Esse vapor, então, vai se acendendo, digamos assim, forma as nuvens, e chove. Lembra que nós estudamos isso no versículo anterior? Sobre a chuva? Que Deus não tinha feito chover sobre a terra? Quem se recorda? Que Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar a terra. 5. Versículo 5. Um vapor, porém, subia da terra e regava. Então não tinha vindo a chuva dos elementos mais avançados. Mas o homem que aqui estava já tinha anseios, aspirações de melhoramento, embora não articulado. O que eu quero dizer com isso? Embora esse anseio não fosse um anseio verbalizado, anotado no papel, certo? Era um anseio íntimo, inarticulado, uma aspiração, certo, meus amigos? Deu uma ideia? Então, aí esse anseio
que é o vapor que sobe. Respondendo a esse vapor que sobe de forma nuvem, vem a água, a precipitação. Então, nós vamos estudar isso à frente, né? no versículo 10. Tá? Foi a chuva que chegou. De acordo? O homem que tinha formado, então, é o que vinha evoluindo, capacitado para começar a aprender a lavar a terra. Lá no versículo 5, ó, não havia homem para lavar a terra. Aqui, o homem para lavrar a terra está pronto, só que ele ainda não tem o conhecimento técnico. Já tem todos os recursos, a capacidade de aprender, os braços, a mente, mas ele precisa de aprender a técnica. Quem é que vai ensinar a técnica? A terra de 40 mil anos atrás. Em tese, os homens viviam nas cavernas, ainda. Quem é que vai reencarnar? Quais espíritos vão reencarnar em meio a essa sociedade de homens primitivos, selvagens, para ensinar as técnicas para lavar a terra? Serão os espíritos superiores? Serão os anjos? Não, porque isso é contraproducente. Quem é que vai ensinar? Esses homens aqui são embrutecidos, são ferozes. A ferocidade era brutal. Concordam? Porque o princípio inteligente, quando ele vem evoluindo, mineral, vegetal, animal, quando ele adentra o reino nominal, o que é que ele é na intimidade? Fera. Ele é fera. Ele traz o aprendizado das faixas animalizadas, que ele aprendeu. Os instintos formados, ferramentas da evolução. A força para progredir. No animal, a força para progredir recebe o nome, por exemplo, de curiosidade. Curiosidade. O animal tem aquela curiosidade, leva o animal a ir para. Força para progredir. Na nossa faixa de evolução, a força para progredir, desejo. Desejo. Tem gente que se Júlio, já vou indo, viu? desejo, plenamente. Já vou indo. Tchau, bom resto de estudo aí. Beleza, abraço. A força para progredir, o desejo. E nós precisamos domar o desejo, por quê? Se nós não domarmos o desejo vai nos puxar e nós vamos crescer na direção do desejo. Vai haver um progresso complexo. Concordam? Nós vamos estudar isso aqui mais à frente com a serpente dialogando com Eva. A serpente dialoga com quem? Com Eva ou com Adão? Eva. Por quê? Porque é o nosso desejo, é a emoção, é a paixão. Porque se for dialogar com a razão fala, não, isso aí eu não posso fazer. Então a razão fecha a porta. Mas acontece que nós somos arrastados pelos desejos, ou não é? Não é isso que acontece conosco na vida? Não é o desejo que é a força motriz? Ou vocês nunca perceberam isso? É o desejo, que precisa ser controlado. A imagem da questão 909. É o corcel fogoso, precisa ser controlado. Não é? Ô, Júlio, o desejo é a mola propulsora, né? Que impulsiona. O desejo é a mola propulsora, aquilo que nos impulsiona, é através dele que a gente faz tudo, né? Sim.
Nós temos que tomar cuidado com os desejos, com o que os desejos propõem. Nós não podemos atender todos os desejos. Na hora em que eles surgem, precisa ter controle, adequar o uso inteligente desse desejo, desse propósito. Porque, infelizmente, tem muitos que são conduzidos pelos impulsos aí na sociedade, não tem? Estão sendo conduzidos pelos impulsos. Infelizmente. Que é aquela grande massa que é lançada na corrente da sociedade, de que fala Kardec no seu comentário, a questão 685A. A grande massa que é lançada sem freio, que precisa de ser ajudada, ser educada. Pôs ali o homem que tinha formado, já falamos da chuva, né? E não é isso? Pôs ali esse homem que tinha formado, que nós temos que compreender que esse homem formado, esse homem biológico, ele não está habitado pelo princípio inteligente que veio se desenvolvendo desde o mineral aqui na Terra, não. Ele veio de fora. Certo? Porque toda a evolução não é possível de ser feita no mesmo orbe. Do átomo ao homem, não é possível que o princípio inteligente faça essa trajetória no mesmo orbe. Não, isso são alguns orbes. Então, quando o homem biológico aqui foi desenvolvido para abrigar o princípio inteligente que já na fase de humanização veio uma turma de fora. E assim sucessivamente em cada fase. Pensamento contínuo, veio uma turma de fora. Quando a razão se abre para receber um investimento mais alto, que é o que nós estamos trabalhando aqui em Gênesis, 40 mil anos atrás, aí vieram os exilados de Capela. Então, esse homem formado aqui, na verdade, ele foi preparado em outros ambientes. Mesmo os que já estavam aqui, os princípios, os espíritos formados, tá? Espíritos formados, certo, amigos? Não sei se ficou claro isso aí, não. Pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus, nós vamos estudar na próxima semana. Nós vamos entrar na próxima semana no versículo 10. Aí nós vamos trabalhar aqui um texto de Romanos, na semana que vem, tá? Romanos 11, a partir de Romanos 11, 11. A partir do versículo 11. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra. O Senhor Deus, no plano exterior, tem um texto de Erasto na Revista Espírita. Depois eu vou achar esse texto. Que diz, o Erasto na Revista Espírita vai dizer, num certo texto, que Deus é a imobilidade suprema. Assustaram? Não deveriam, porque a questão 536b do Livro dos Espíritos, qual que é? O que os Espíritos nos dizem lá? Deus não exerce ação direta na matéria. Então, é a imobilidade.
Vamos supor que Deus resolvesse fazer 1% se mover e operar 1% no universo. O que aconteceria? Teria espaço para nós, por quê? Porque 1% de Deus é infinito, ou não é? Não é infinito? Deus não é infinito? O infinito das perfeições, então 1% é infinito. Se ele faz 1%, não sobra trabalho para nós, porque esse 1% aí é capacidade infinita, meus amigos. Então, Erasmo vai dizer, Deus é a imobilidade suprema. E nós somos os destinados a nos mover para operar no universo. Então, o Senhor Deus que fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista é o trabalho conjunto dos co-criadores conosco, princípios inteligentes, que vamos trabalhando na formação de forma inconsciente sobre o determinismo absoluto do átomo até o homem, quando desenvolve o pensamento contínuo, determinismo absoluto, heteronomia plena, condução plena pelos impactos e pelos técnicos espirituais, os coordenadores, que são os espíritos, que são uma das forças da natureza. Uma das forças que operam em nome de Deus na natureza. Os espíritos. Então, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. O que é árvore agradável à vista? Vamos lembrar que árvores são as pessoas. A árvore agradável à vista é a que agrada aos desejos ou às aspirações. De acordo? De acordo com cada mentalidade, porque cada mentalidade tem um padrão de árvore agradável à vista. Não é isso? Então, nesse sentido, árvore agradável à vista. Por exemplo, no nosso caso aqui, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Kardec são árvores agradáveis à vista. Jesus, para outros não. Para outros aí, Chico Xavier, Kardec, Emmanuel, André Luiz são elementos demoníacos ou diabólicos. Deixa eu subir aqui o texto. Então, árvore agradável à vista, não é? Então, de acordo com a mentalidade, certo? Então, é o trabalho aí de nos tornarmos árvores agradáveis à vista, para que nós possamos... não é que aquele propósito de agradar todo mundo, isso aí, quem quiser agradar todo mundo vai entrar em gelada. Não é isso? Nós precisamos ser fiéis aos nossos propósitos. No caso aqui, são os princípios que já adotamos aí e já estabelecemos como sendo os adequados para a nossa vida na Terra. Árvore agradável à vista e boa para a comida, ou seja, se nós nos aproximamos de uma árvore agradável à vista, por simpatia, por afinidade, evidentemente que nós vamos colher os frutos que essa árvore oferece. Quais são os frutos? Pensamentos, palavras, atitudes, ações. E nós vamos assimilar, vamos adotar, e vamos implantar vamos enxertar a nossa própria árvore.
Então, nós vamos realizar um processo de enxertia. Nós vamos fazendo uma enxertia particular. E assim nós vamos avançando numa determinada direção. Aí precisamos ter cuidado com aquele preceito de Jesus. O cego conduz o outro cego. Então é preciso distinguir a árvore que estamos tomando como padrão agradável para nós. O Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida. Aqui nós já podemos nos encaminhar para o entendimento que a árvore da vida para nós é Jesus, a árvore da vida verdadeira, da vida abundante, a árvore vivificante, Jesus. Então, veja bem, o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vista. Então, são as pessoas que nos circundam na sociedade. Todas aí colocadas na sociedade. Todo tipo de árvore. E boa para a comida. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso comer, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu estou ingerindo. Preciso fazer a seleção. E a árvore da vida no meio do jardim. Então, vejam bem. No nosso mundo interior, meus amigos, no íntimo de cada um de nós, a árvore da vida pessoal, ela está sempre no meio do jardim, que é o amor. O meio do jardim é o centro do interesse. Centro do interesse. Então, nós vamos amar e, consequentemente, buscar no mundo o que está definido por nós como sendo o propósito de busca no meio do nosso jardim interior. Deu uma ideia ou isso ficou muito complexo? Por exemplo, nós aqui já estamos colocados, nós já somos enxertados nesse jardim, provavelmente tendo vindos do Éden, e aqui estamos trabalhando para formar um novo Éden, e nós já definimos, no plano filosófico, que a árvore da vida, o modelo é Jesus, já definimos, certo? Mas acontece que nós temos um centro do interesse individual, que é o que nós amamos de fato, que nós gostamos de fato, e vai se posicionar contra Jesus. Não é de arma em punho contra Jesus, não é isso não. Mas é no plano dos desejos. Eu adoro Jesus, eu amo Jesus, amo a doutrina espírita, mas eu ainda não consigo vivenciar. Percebendo? Por quê? Porque no centro do interesse ele tem outro propósito. Ele tem outro estímulo, do qual agora ele não quer ou não consegue abrir mão. Então ele vai adiando. Tem uma ideia, meus amigos? O Allan Kardec e os espíritos não definem que de todos os vícios, o mais difícil de ser desenraizado não é o egoísmo? É disso que estamos falando. Eu adoro Jesus, eu amo Jesus, mas no centro do meu interesse está o egoísmo lapidado nos milênios, enraizado nos milênios. E exerce uma luta sutil no plano dos desejos, dos propósitos, no plano da sutilidade.
Então, o meio do jardim é o centro do interesse de cada um de nós. É o que está lá no meio, aquela cogitação básica da existência. Meio do jardim. Até que nós consigamos colocar o amor ao próximo no meio do jardim, vencendo o egoísmo, demora um tempo. De acordo aí? Árvore do meio do jardim. Então, nós vamos nos alimentar, dessa árvore, do seu fruto, na ação interativa dos seres, quando adotamos o sistema do amor, que é o alimento das almas. Aí estamos nos alimentando, meus amigos, da árvore da vida. Quando amamos. Não é quando somos amados, não. É quando amamos. De acordo? Quando amamos, nós então estamos aí ingerindo esse fruto. Então a questão é mais de irradiação do que de assimilação. Essa árvore no meio da vida é a síntese da figueira, da videira e da oliveira. A síntese. Já trabalhamos esses símbolos aqui. A figueira, que não apresenta frutos, é o intelectualismo frio, calculista. O espírito é puramente filosófico. E não vivencia a moral até as últimas consequências. Allan Kardec define o espírita verdadeiro, o espírita cristão, no Livro dos Médiuns, como aquele que aceita e adota a doutrina espírita até as últimas consequências. Então, que apenas admira a filosofia, mas fica ainda se alimentando no plano interativo dos materialismo crasso, é a figueira. A videira é aquele elemento que já está no esforço para domar as inclinações, mas para amar, mas para ele ainda é um ônus, um fardo, um dever. Então ele resmunga, ele acha ruim, mas ele faz. Às vezes faz de cara fechada, mas ele faz. Então ele está na caminhada, está na luta. O modelo da videira verdadeira, Jesus define como sendo ele. Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, é aquele que realiza o sacrifício sem murmurar, sem reclamar, sem revolta. Videira verdadeira. E a oliveira, que é a obra completa, é o elemento que ele já transformou os instintos em virtudes e, em meio à crucificação, ele está sorrindo, está amando, está perdoando, está, de certa forma, feliz naquela situação, sorrindo, irradiando luz, que é a oliveira. Então, a árvore da vida é a síntese dessas árvores. Quem já opera de forma perseverante no terreno do amor, gerando felicidade e paz, já é uma árvore da vida. Que já produz exemplos dignos e nobres para quem observa. Agora, nós podemos ser, no meio do jardim da seara espírita, os elementos que criam sistemas, e o nosso deleite se torna
sermos ouvidos sobre o nosso sistema pessoal, ao invés de servir. Então, quando o deleite do elemento não é servir, mas é se autoafirmar ou se expor, evidentemente que essa árvore da vida ainda está carregada de egoísmo, de vaidade e soberba. Principalmente quando o elemento quer enxertar um sistema pessoal. Ele é incapaz de exercer uma fidelidade filosófica e desenvolver aquela árvore na sua intimidade. Porque a doutrina espírita é uma árvore que nós enxertamos. Mas nós queremos já mudar essa árvore no processo. Nós nem enxertamos, nem vivenciamos ainda, e já somos doutores e queremos já propor alterações ao nosso gosto, segundo o nosso interesse pessoal. Então, nós falamos aqui da árvore agradável, a árvore da vida, e agora a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal vamos deixar para a semana que vem. Fiquemos aí com esses apontamentos. Semana que vem, se vocês tiverem dúvidas aí sobre o que nós abordamos, anotem, semana que vem nós podemos trabalhar sem pretensão de responder, porque estamos também na aprendizagem, trabalhar essas dúvidas. Que Jesus nos abençoe.